Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 27 diz assim: Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Nós vamos ver que o texto aqui está falando a respeito da pessoa de Saul. E aqui Saul tinha acabado de ser coroado rei. Ele teve uma conquista. Ele foi escolhido por Deus, ele foi abençoado por Deus. Só que os filhos de Belial, os filhos dos malignos, não se contentaram com essa conquista, com essa escolha que Deus fez e com essa conquista que Saul conseguiu. Tem muita gente que não vai se contentar com o seu crescimento, com a sua promoção. Tem muita gente que não vai querer ver você prosperando, frutificando. E vai ficar até revoltado, revoltada. Eles estavam ardendo de ciúmes e de inveja, por quê? Porque Saul, ele pertencia à menor tribo, uma das menores tribos de Israel. Ele era benjamita, ele era da tribo de Benjamim. E Deus escolheu um das menores da tribo de Israel. Olha que profundo isto. Nós não podemos questionar as escolhas de Deus. Era uma das menores tribos. E Deus foi lá e escolheu ele. E tem gente que quer questionar. Esse aí que vai nos livrar. Esse aí que vai nos liderar. Esse aí. Mas justamente esse começa a julgar pela aparência. Eu estou falando quando Deus escolhe, quando Deus elege, como está no versículo 24. Não quando o homem coloca, quando o homem elege, é diferente. E eu estou falando aqui de coisas espirituais. E aqui diz a palavra do Senhor que eles não ficaram contentes. São os invejosos, são os ciumentos, que danificam ou querem danificar a reputação de alguém, porque a pessoa conquistou algo na vida, ou está prosperando em algum setor, está crescendo, as coisas estão fluindo na vida dela. Sempre tem um filho de Belial para criticar, sempre tem um filho de Belial que não quer o bem, sempre tem. E a vontade de Deus é que a gente vá bem em todas as coisas. Esse é o desejo de Deus. E eles não ficaram contentes com a escolha de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. E, além disso, diz aqui a palavra que e o desprezaram. Eles desprezaram uma pessoa que Deus escolheu para ser rei deles. Olha que interessante isso. Eles trataram o rei com desprezo. Fizeram um pouco caso dele. Não se importaram com ele. E eu quero dizer que com você não será diferente. Mas isso vai acontecer somente com aqueles que são filhos de Belial. Não são todos. Esses filhos de Belial são os filhos do maligno, que não quer te ver bem. Desprezaram ele. E não somente isso, e não lhe trouxeram presentes, que era um costume da época
Isso seria uma honra para Saul. Então eles não honraram a Saul. Não trouxeram um presente ao rei, era o costume da época, a gente tem que entender isto. Jesus, quando nasceu, você se lembra? Jesus nasceu para ser rei e trouxeram mirra para ele. Você se lembra muito bem disso. Louvado seja Deus. Incenso, ouro. Mas aqueles não honraram Saul. Tem pessoas que não vão te honrar. Infelizmente, tem pessoas que não vão respeitar o seu cargo, o seu ministério, mas não são todos. Isso é minoria. Se são os filhos de Belial, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Mas eles foram muito maldosos. Mas é interessante que no final diz, porém, ele se fez como surdo. Ele não se importou com o que eles disseram. Ele não deu crédito ao que eles disseram. Saul não se importou com o que eles falaram. E a gente tem que fazer a mesma coisa. O importante é Deus ser com você. O importante é Deus te escolher. O importante é Deus te ungir. É Deus te capacitar. É Deus prosperar os seus caminhos. Isso é o mais importante. Em relação à sua reputação, por mais que alguém tente denegrir, por mais que alguém tente danificar com a sua boca, com a sua língua, a sua reputação, fica tranquilo, porque reputação que defende é Deus. Ele vai defender sua reputação. Não fica preocupado com isso, não. Em nome de Jesus. Saul estava bem. Saul tinha acabado de sentar no trono. Eu fico imaginando ele dizer, você acha que eu vou me importar com isso? Você acha que eu vou perder minha paz com essas falas? Ele se fez de surdo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3,7, há tempo para falar e tempo para ficar calado. E ele entendeu que aquele tempo era tempo de ficar calado, não revidar aquela afronta, aquela provocação. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 20, assim, sem lenha, o fogo se apagará, não havendo maldizente, cessará a contenda. E ele foi seguir em paz, foi fazer a vontade de Deus. É bem verdade que ele se perdeu depois, o rei Saul, mas a mensagem não é essa. A mensagem é que você tem que se fazer de surdo a certas falas. Não decreta tudo que você ouve. Senti de Deus de trazer essa palavra. Compartilhe esse vídeo. Curta, deixa o seu recado. Deixa aí o seu like. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.